Bonjour, leitoras e leitores! Vamos hoje então à lista dos meus 5 clássicos favoritos. E eles vão ser todos homens, porque depois vai ter um vídeo só das mulheres. E eles vão ser um de cada nacionalidade diferente. E aí eu vou propor também esse desafio pra vocês. Me conta aqui nos comentários a sua lista de 5 clássicos favoritos, sendo que cada um deles tem que ser de uma nacionalidade diferente. Da minha lista, eu vou trazer pra vocês então um autor americano, um irlandês, um russo, um colombiano, e um brasileiro. No final do vídeo vocês me contam o que vocês acharam desse top 5 e me contem o top 5 de vocês. Não coloquei nenhum francês, né, gente? Porque já basta de francês nesse canal. Tem vários vídeos aqui, vou deixar um vídeo com 5 clássicos franceses também que eu gosto. Se vocês quiserem conferir, tem só francês nessa lista aqui. Eu vou começar com Grande Sertão Veredas, talvez um dos maiores clássicos da literatura brasileira e certamente um dos livros que mais me marcaram na vida. Eu lembro que quando eu terminei de ler esse livro, a sensação que eu tive foi tão absurda, foi uma sensação de que eu nunca mais leria um livro tão bom quanto esse aqui. Me deu uma sensação de vazio total, foi uma ressaca literária horrível, porque eu realmente tinha a sensação de que nada, nunca mais que eu fosse ler seria tão maravilhoso quanto o que eu li nesse livro. Claro que com o tempo essa sensação maluca passou, mas ainda assim, às vezes eu me pergunto, pra vocês terem ideia de quão forte, de quão maravilhoso é esse livro. Essa sensação, de vez em quando, ela ainda me assombra. Mas vamos a ele então. O livro abre com um travessão, que nunca mais, até o final do livro, vai se fechar. Tá? Então a gente vai acompanhar uma longa conversa, a linha de pensamento do narrador Riobaldo. E ele vai contar então da sua vida, dos seus anos passados trabalhando como jagunço e as aventuras que ele viveu no sertão do Brasil. Só que ele vai contar tudo isso, abrindo esse travessão, com um ritmo, com uma oralidade tão linda, dentro da crítica literária a gente chama de pulso. O livro tem um pulso, tem um ritmo que é tão original e é tão diferente de tudo que já foi escrito, que o livro ele valeria só por isso, só pela escrita, só pela forma como a história é contada. É realmente uma coisa, assim, única na literatura. A forma como a história é narrada, essa oralidade, esse ritmo do narrador, é uma coisa realmente impressionante. E esse narrador, ele vai fazer flashbacks e digressões, ele vai nos contando causos e vai nos apresentar os seus companheiros ali que trabalhavam como jagunços com ele, inclusive um companheiro que era o mais próximo dele e também muito sedutor, que se chama Diadorim. E muito da trama vai girar em torno do Diadorim. Eu não quero dar spoilers, porque vocês têm que entrar nesse livro sem saber de nada. Eu acho que essa parte é muito importante. Muito da história, então, vai girar em volta do Diadorim. Inclusive, a título de curiosidade, a edição francesa, a tradução em francês desse livro, O Grande Sertão, o título é esse, Diadorim, em francês. É o nome desse companheiro, chama Diadorim. Vou botar aqui uma fotinha da edição francesa pra vocês verem. Mas enfim, então a gente vai acompanhar essa história que passa pela relação dele com o Diadorim. E essa travessão que ele abre, essa conversa que ele vai tendo com a gente, leitor, é também uma oportunidade para ele refletir e pensar bastante sobre as experiências que ele viveu e questões existenciais e dilemas morais que ele teve que enfrentar aí ao longo da vida. Vai sobrar, inclusive, pro diabo. Tá? Então esse livro realmente é muito rico de cultura brasileira também. Tá? Tem vários causos e contos aqui que são... Enfim, gente, esse livro é maravilhoso, vale muito a pena encarar, apesar do tamanico, né? Ele é um calhamaço de respeito e demora um pouquinho pra gente pegar o ritmo, porque como eu falei, esse ritmo ele é muito original, ele é muito único, então a gente precisa engrenar ali na coisa, mas eu prometo pra vocês que esse livro aqui ó, é uma experiência de vida. A gente sai desse livro outra pessoa. O segundo livro que eu vou indicar pra vocês, do russo Tolstói, é um novelão da Globo, só que se passa em São Petersburgo. Esse livro é considerado até hoje como uma das obras-primas da literatura mundial e atemporal. E eu vou ler aqui pra vocês o que um crítico francês chamado Émile Faguet falou sobre esse livro, porque eu achei perfeito. Ana Karenina não é mais arte, não representa a vida, mas a própria vida. Ela é a própria vida. A vida humana, palpitante e trêmula. E também não fala só da vida exterior a nós, mas também da vida interior, a misteriosa vida da alma. Nem mesmo Shakespeare conseguiu sondar o coração humano tão profundamente, analisar o mecanismo e as engrenagens das paixões com tamanha ciência infalível. Aproveito para lembrar também os grandes fãs de literatura russa que foi Ana Karenina que marcou a entrada da literatura dos grandes autores russos na comunidade europeia e aí, posteriormente, no Brasil também. Mas vamos ao enredo então de Ana Karenina, que traz o tema do amor culposo, o amor culpado, e da eterna tragédia desse amor culpado. Então, em Ana Karenina, o autor vai mostrar a oposição entre dois casais. Um deles, mais tranquilo, mais calmo,
vive uma relação, assim, de descoberta da paixão um pouco mais clássica, né, que tem nas grandes novelões, nos grandes romances da literatura. Então vai contar sobre um caso de amor muito honesto e muito afetuoso entre a Kitty e o Lieven. Do outro lado dessa oposição, a gente tem um casal mais fervoroso, mais da paixão carnal, que sofre várias humilhações e contratempos e sofrências porque eles estão vivendo um amor culpado. O Vronsky e a Anna Karenina estão em uma relação adúltera. A Anna Karenina é uma mulher adúltera. Inclusive, nos manuscritos do livro, uma das primeiras sugestões de título seria Dois Casamentos, algo assim. A ideia do título original era fazer menção, já no título, a esses dois casais, esses dois casamentos que se opõem na narrativa. Mas eu acredito que o Tolstói acabou trocando o nome do livro para Anna Karenina, porque para o Tolstói, de uma maneira geral, de uma maneira bem resumida, o exercício da escrita, o exercício da leitura, o livro como objeto, ele é um grande exercício de empatia. Então, na verdade, ao acompanhar todas as sensações e emoções e pensamentos da Anna, que na época a gente julgaria como uma mulher terrível, horrorosa, deve merecer apedrejada, a gente não faz isso, a gente se compadece dela, a gente empatiza com ela, a gente fica do lado de uma mulher adúltera. Isso na época passava uma mensagem muito forte e eu acho que até hoje funciona. Eu acho que o que ele quer trazer aqui é que quando a gente entende o que está acontecendo por trás, os fundamentos, os motivos, a história das pessoas, fica mais fácil empatizar com elas e entender o que está acontecendo. Ao adotar a visão do pecador, ao invés de julgar ele e condenar ele, a gente acaba acolhendo esse pecador, entendendo os motivos dele. Pelo menos essa é a minha chave de leitura e é por isso que eu acho esse livro tão interessante. O terceiro livro é um livro que muita gente ama e muita gente odeia. Esse livro aqui ele divide opiniões. A minha edição aqui ela tá em inglês, mas ele se chama O Apanhador no Campo de Centeio, que é um grande clássico da literatura americana. Tem muita gente que não gosta desse livro porque lê e fica com raiva, com ranço do personagem principal, que é um jovem adolescente, o nome dele é Holden, ele tem lá os seus 14 anos, talvez, se não me falha a memória, e ele é um adolescente, e como a maioria dos adolescentes, né, ele passa por uma idade um pouco difícil, então ele é meio chato, é verdade, concordo com vocês, ele é meio chato. Além disso, ele é um mau aluno. Então ele vai ser expulso da escola, do internato onde ele estudava. E ao invés de ir pra casa, porque ele fica envergonhado de ser expulso da escola, ele tem todo um histórico de ser um mau aluno, de ser castigado por isso, ele foge pra passar um final de semana em Nova York. Então imagina, é um adolescente, meio sozinho, que decide passar um final de semana em Nova York. Então pra conseguir fazer isso, inclusive ele vai ter que mentir pra várias pessoas e tal. E aí ele fica vagando pelas ruas, conversando com as pessoas, refletindo sobre as coisas, sobre o futuro. E é aí que eu acho que a coisa fica interessante. Deixa eu enfatizar pra vocês que ele é um adolescente. Então essa época, ela é meio difícil. A gente fica num limiar ali entre não ser mais criança, mas ainda não ser adulto. É um momento estranho da vida, onde a gente não é nem uma coisa nem outra. Pra mim, a adolescência foi um momento super complicado. Eu questionava tudo, eu odiava tudo. Inclusive, quem me disser aqui nos comentários que teve uma excelente adolescência, uma adolescência legal, vou ficar com ranço. Com o começo da vida adulta, né, que a gente percebe que tá chegando, a gente começa a pensar também, a perceber que com ela vem grandes responsabilidades. Então, conforme a narrativa vai passando, a gente vê que o Holden tá se dando conta disso, que ele vai ter que começar a ter mais responsabilidade com as coisas e a entender o peso dessa responsabilidade. Ele tá passando também por um despertar sexual ali que começa nessa época, que é super confuso também pra muita gente. E de uma maneira muito sutil, a gente vê que ele tem todo um histórico de tristeza na família também. A gente vê que ele perdeu um irmão, que ele tem muita saudade da irmãzinha. Então ele é um adolescente tendo que lidar com muitas emoções ali. Então se a gente lê esse livro na superfície, parece que ele é só um idiota. Porque ele não tá nem aí pros estudos, aí ele foge de casa, não tá nem aí pros pais, e aí fica vagabundeando e mentindo pras pessoas na rua, enganando as pessoas. E se a gente lê o livro assim, ele realmente não tem graça. Só que a moral da história é que a gente não pode confiar no Holden. A gente não pode confiar nesse narrador. Então, lembrando que a história se passa em primeira pessoa. E quando a história é contada em primeira pessoa, é como se fosse uma pessoa, de verdade, contando uma história. Então, assim como essa pessoa da vida real, o narrador em primeira pessoa aqui, ele também está sujeito a te mentir, a se enganar, a interpretar as coisas de uma maneira errada, ou interpretar, enfim, de uma forma que não tem a ver com a realidade diferente. A gente faz isso na vida, né? Nunca uma pessoa vai contar uma história exatamente igual à versão de outra pessoa. Então, cuidado ao ler esse livro aqui, porque ele não é nada evidente. Às vezes o Holden diz uma coisa, mas ele quer dizer outra, completamente diferente. E é essa a força do livro, tá? Essa é a força do livro.
A gente tem que ler desconfiando do narrador e querendo ler nas entrelinhas, assim, pensando o que ele tá querendo dizer e por que ele tá dizendo tal coisa. Outro ponto muito legal desse livro também é a linguagem. O autor ele usou tempos verbais simples, porque quem tá narrando a história é um adolescente. Então, ele adequou a linguagem de maneira a combinar com esse personagem, que tá começando a crescer, que tá começando a se complexificar. Então, a linguagem dele ainda não é muito complexa. O livro realmente parece ter sido escrito por um adolescente. Então levem isso em consideração. A escrita é interessante de observar e o posicionamento do personagem também. Tem um trechinho que ele diz assim: às vezes eu gosto de inventar mentiras para contar para os outros. E é exatamente isso que a gente vê ele fazendo ao longo da narrativa toda. Ele vai contando mentiras para os personagens que ele vai encontrando ali no longo da história. E quem te garante que ele não tá fazendo isso com você, leitor, também? Quem aqui nunca se sentiu acuado, angustiado, numa situação que se sentiu desconfortável e aí tentou se safar assim com uma mentirinha? Quem nunca mentiu na vida, que atire a primeira pedra. Em resumo, faça uma leitura desconfiadíssima deste livro. Desconfie do seu narrador. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, é o livro que consagrou ele como um dos maiores escritores da história. Os 100 Anos foi eleito por várias listas de meios e jornais literários como um dos 100 melhores livros já escritos. De uma maneira geral, então, é meio que um consenso de que esse livro é um dos melhores já escritos, é um dos mais famosos da literatura. Ele já foi traduzido em muitas línguas e já foi parar em muitos países. E ele é até hoje um dos livros mais traduzidos em língua espanhola, mais, inclusive, do que o Dom Quixote. O romance narra o destino da família Buendia em 7 gerações e da aldeia imaginária que se chama Macondo, onde eles vivem, tá? Então é um romance familiar. É um romance de gerações em uma família e das coisas que vão acontecendo de geração em geração e o que vai acontecendo também nessa vilazinha que se chama Macondo, que é um lugar que o Gabo criou e que é muito bacana de acompanhar. Existe um cigano chamado Melquíades e aí ele faz uma profecia que vai forçar a família Buendia a viver 100 anos de solidão. Então eles vão passar por guerras, massacres, conflitos da própria história da Colômbia e vão experimentar as mais diferentes adversidades. Eles vão ver a grandeza e eles vão ver também a decadência. Isso tudo inserido numa corrente da literatura chamada realismo mágico, que mistura realidade e ficção. O realismo mágico é uma característica bem forte aqui da América Latina. Tem muitos autores que escrevem nessa linha e o Gabo fez isso com maestria total. Ele se encontrou muito bem nesse gênero, né, que é o realismo mágico, que mistura a realidade e a ficção. E é muito curioso porque ele era escritor de ficção, mas ele também era um excelente jornalista. Então ninguém sabia melhor do que ele misturar a realidade e a ficção. Ele habitava exatamente esses dois mundos, o dos fatos e o da ficção. E eu acho que é por isso que esse livro é um acerto tão grande. E o quinto e último livro é o Drácula, do Bram Stoker, que é um poeta e escritor irlandês. E eu tenho muito carinho por esse livro, porque foi um dos primeiros livros clássicos que eu li, e foi num final de semana, eu devorei ele no final de semana. Ele é grande, gente. Mas eu fiquei completamente viciada. Eu devorei ele no final de semana, em 2 madrugadas, que a minha mãe foi viajar. Eu tinha lá uns 13, 14 anos. Minha mãe foi viajar e eu fiquei na casa de uma prima. E essa minha prima dormia cedo. E aí eu lembro que era inverno e eu ficava lendo o livro, entucada na cama, assim, cheia de coberta, de madrugada, e todo mundo dormindo. E eu lendo, morrendo de medo, porque essa história eu achei assustadora naquela idade. E aí quando eu lembro dessas madrugadas, lendo o Drácula, me dá um quentinho no peito. Eu gosto muito desse livro. Eu lembro de sentir a sensação assim de quentinho também embaixo das cobertas e de estar morrendo de medo do livro, porque eu tava lendo sozinha de madrugada, mas também não conseguia parar de ler porque o livro era muito bom. E ele é um grande clássico, né, gente? Ele figura aí na tríade clássica do sobrenatural, do bizarro, do estranho, junto com o Frankenstein, da Mary Shelley, e O Médico e o Monstro. Na época que eu li, eu lembro que o que mais me chamou a atenção foi a estrutura em si do livro, porque ele não é uma narrativa corrida. Ele é o que a gente chama de um romance epistolar. Então ele é uma reunião de cartas, de relatos em um diário, de trechos de jornal, de registros de bordo. Ele é uma miscelânea de textos diferentes. E aí isso quebrava um pouco o ritmo da narrativa de uma maneira bem interessante, não ficava cansativo ler. E é através dessa miscelânea de textos que a gente vai conhecendo os personagens, a história através dos escritos. Ele começa com um advogado chamado Jonathan indo visitar um cliente, que é o Conde Drácula, que mora nas montanhas da Transilvânia. Mas ele vai lá prestar um serviço jurídico. Esse Conde Drácula estava fazendo uma transação importante, e aí o Jonathan, advogado, vai lá ajudar, vai auxiliar nessa transação, e aí vai lá passar uns dias na casa na montanha da Transilvânia do Conde Drácula.
E aí, no início, ele acha tudo muito bonito, ele fica muito impressionado com o lugar, tudo é muito suntuoso, muito bonito, tudo é muito elegante, ele também acha muito legal as maneiras elegantes do conde, muito educado. Mas não demora muito pra ele perceber que tem alguma coisa errada e que, na verdade, ele é um prisioneiro ali naquele lugar. E, entre outras coisas, né, um pouco estranhas que ele vai percebendo, como, por exemplo, o seu anfitrião não tem reflexo no espelho. Ele nunca é visto de dia e ele não parece ter fome. Hoje parece meio óbvio, porque essa história ela já faz parte do nosso consciente coletivo. Esse livro já virou trocentos filmes, já foi inspiração para tantos outros. Mas tentem imaginar esse livro na época que ele foi lançado. Nunca ninguém tinha ouvido falar do Conde Drácula. Talvez vocês nunca tenham lido esse livro ou visto um filme, mas vocês sabem quem é o Conde Drácula, entende? De tão forte que essa imagem ficou. Mas imagina quando ele surgiu, quando isso não existia ainda e o livro foi lançado. Imagina as pessoas na época descobrindo o Conde Drácula. Então eu acho que hoje em dia é muito legal ler esse livro tendo isso em mente também. Tentar emular, assim, essa sensação, se colocar no lugar dessas pessoas que estão lendo pela primeira vez e descobrindo. Se deixem envolver pelo mistério da narrativa, se deixem ir descobrindo as coisas aos poucos, porque aí essa leitura vai ser realmente muito, muito rica. Essa foi a minha seleção de hoje, pessoal. 5 clássicos favoritos. Quero ver o top 5 de vocês. Me deixem aqui nos comentários pra gente conversar. Me contem se já leram algum desses, se pretendem ler. E me contem os de vocês, que eu também quero saber.